Bem, vou continuar o vídeo anterior falando sobre o livro Davi Flusser. Então, ele considerava Jesus um judeu, um erudito, um rabi, que não gostava de ser chamado de rabi, mas ele era um mestre de todo jeito. E ele acrescenta um detalhe, o Davi Flusser acrescenta um detalhe interessante. Geralmente, os carpinteiros, a palavra pode ser traduzida tanto por carpinteiro ou por artesão, eram pessoas muito eruditas, eram consideradas pessoas muito sábias. Então, em vários textos rabínicos do século I, período cristão, quando tem algum problema numa sociedade, alguém pergunta: tem aqui algum carpinteiro ou algum artesão para nos ajudar a resolver esse problema? Eles eram considerados bons juízes. Ser artesão e ser carpinteiro não era uma profissão de gente simples, não. Era uma profissão de pessoas... erudito é uma palavra, não faz sentido. Erudito é uma palavra atual, mas eram consideradas pessoas sábias e estaria ali na elite, ou seja, seria uma espécie de erudito da época, mas aí guardando as devidas proporções. A palavra erudito hoje significa, tem um outro tipo de significado vinculado à academia. E o Davi Flusser também volta ao testemunho de Flávio Joséfo e mostra o acréscimo cristão. Flávio Joséfo escreve da seguinte forma: nesse período apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem. Essa frase, se é que pode ser chamado de homem, é um acréscimo feito por um cristão, mas que reforça a frase anterior, um homem sábio. Porque se alguém tira a parte o homem sábio, um homem sábio perde o sentido. A frase seria apenas o seguinte: nesse período apareceu Jesus, se é que pode ser chamado de um homem. E isso não faz o menor sentido. Agora, se permanece um homem sábio, fica da seguinte forma: nesse período apareceu Jesus, um homem sábio, se é que pode ser chamado de homem, porque vai considerar divino. Então, esse próprio acréscimo cristão, ele vai validar a expressão do Flávio Joséfo, um homem sábio. E o Davi Flusser não tem a menor dúvida de que Jesus era um homem sábio. Primeiro, porque ele era carpinteiro ou artesão, a palavra tem o mesmo significado. Alguns até falam arquiteto, né? Mas ajudava a construir casa também. Primeiro, os artesãos, carpinteiros, eram pessoas cultas, vamos dizer assim, cultas entre aspas, porque culto é um termo moderno, né? Mas eram considerados mestres, pessoas de entendimento. Jesus, sendo artesão, carpinteiro, era um mestre, uma pessoa que tinha entendimento. Além disso, ele era chamado de rabi, pelas pessoas que se aproximavam dele. O próprio Jesus não gostava de ser chamado de rabi, mas as pessoas que se aproximavam dele, que não faziam parte de seus discípulos, chamavam Jesus de rabi. E a palavra rabi naquela época não era usada para qualquer um. Era usado para uma pessoa que tem um profundo conhecimento das Escrituras e sempre uma pessoa alfabetizada. Não necessariamente um escriba, porque no período antigo, escrever e ler eram habilidades diferentes. Então, existiam pessoas que sabiam ler, mas não sabiam escrever. Existia também, é engraçado isso, mas existiam pessoas que sabiam escrever, mas não sabiam ler.
elas tinham habilidade para copiar, por isso se tornavam escribas, mas não sabia o que estava escrito ali não. Copiava de uma forma exata, desenhava, fazia os desenhos das letras, mas não sabia o que estava escrito. Bem, agora existia gente que sabia ler e escrever também, né? Então Jesus sabia ler hebraico sem dúvida, era um erudito, entre aspas, a palavra, como eu já expliquei, era considerado um rabi, ou seja, alguém que tem um conhecimento profundo da questão, e pela comparação dos ensinamentos de Jesus com os escritos rabínicos, não tem dúvida que era uma pessoa de extrema sabedoria, apesar de ter batido de frente com outros rabis. Tem alguns ateus que falam que Jesus é uma invenção do Império Romano. Jesus nunca existiu. Como eu já disse, uma besteira sem pé nem cabeça. Agora, se Jesus é uma invenção do Império Romano, eu queria que esses ateus explicassem como que o Império Romano conhecia questões de uso exclusivo dos rabinos. No século II, III, a palavra rabino vai ser aplicado a várias... vai começar a mudar de significado, mas ainda nesse período, principalmente no século I, século II, o rabi era um judeu que conhecia muito bem as escrituras e um romano não tinha capacidade nenhuma de entender do que estavam falando, a não ser se um judeu explicasse, né? Então, como que o Império Romano ia conseguir produzir um texto fazendo comentários ricos, comentários que pertenciam aos judeus e que só os judeus sabiam? Acho até que foi uma besteira fazer esse desafio para ateu, né? Primeiro que eu acho que eles nem vão ver esse vídeo. Bem, mas voltando ao Davi Flusser, eu queria fazer esse comentário, mas tem um detalhe interessante nessa pesquisa que ele fez, que é o costume de se soltar um prisioneiro na Páscoa. Muita gente diz que o Império Romano não tinha esse costume. De fato, não tinha. Quem tinha esse costume era o povo judeu. E Davi Flusser cita um escrito rabínico. Eu vou ler aqui esse escrito, vou tirar o óculos, porque a idade não dá para ler com o óculos. Veja só, uma oportunidade ideal se apresentava. O governador romano tinha o hábito de libertar um prisioneiro judeu na Páscoa. A partir da literatura rabínica, sabemos que essa anistia era, em geral, feita à revelia ou concedida somente após apelos exaustivos. Nesta ocasião, os sumos sacerdotes e Pilatos tentaram manipular a libertação do prisioneiro para seu próprio benefício, ou seja, Barrabás, no caso, né? Bem, então isso aí já derruba por completo o que eu já li em vários livros miticistas e que já vi vários ateus falando por aí afora, que esse costume não existia. Vários escritos rabínicos mostram que os judeus tinham esse costume de libertar uma pessoa na Páscoa e que o Pilatos adotou esse costume também, mas ele fazia isso com muito má vontade. Tinha que insistir muito, mas ele fazia. Lavar as mãos, ele não comenta dessa história de lavar as mãos. Mas, então temos mais esse detalhe importante desse livro do Davi Flusser. E agora, tem uma informação. Os judeus têm uma forma de interpretar textos que é chamado de Midrash, se não me engano. E é uma forma de interpretação de textos que eles fazem entre eles. Mas algumas vezes
essas interpretações geram questões interessantes que eles anotam, né? E essa informação quem me passou foi minha tia. Ela acredita no judaísmo, apesar de não ser judia, deixou o cristianismo já há muito tempo, acredita no judaísmo e conversou com dois rabinos, um aqui do Brasil, outro de Jerusalém, e ela, por curiosidade, perguntou o que eles achavam de Jesus. E a resposta dos dois foram a mesma. Eles dizem que por fontes rabínicas, por fontes internas ao povo judeu, todos os estudiosos ali, bem, primeiro que o judeu não se interessa por Jesus, né? São pouquíssimos que se interessam pela figura de Jesus. Mas, pelo pouco que se sabe, entre eles, Jesus era considerado uma espécie de gênio, um rabi de primeira categoria, mas que teve uma briga feia com o grupo, com outros rabinos, mas não quiseram explicar qual foi a briga feia. E que foi ensinar as pessoas mais pobres, foi viver entre pessoas mais simples e ensinar pessoas mais simples. Bem, e aí terminou naquela tragédia, né? Foi parar na cruz. Mas eles consideram Jesus um grande mestre, mas um grande mestre que se equivocou, cometeu erros inaceitáveis para o povo judeu, né? Para um rabino, para um judeu. Bem, então creio que é isso. É claro que o livro do Davi Flusser é muito mais rico do que isso que eu estou dizendo aqui. Eu só fiz alguns comentários pelo que eu tenho visto na internet. Os comentários, a importância dos comentários teve como guia o que eu escutei na internet em outros vídeos feitos pelos grandes especialistas em Jesus histórico, que são os ateus. Então é isso. Eu gostaria só de fazer um acréscimo, se alguém vir esse vídeo. E tem um ateu que fez duas publicações, duas farsas. Ele publicou a imagem de... eu acho que eu vou comentar isso em outro texto, em outro vídeo, porque a pessoa vê só esse detalhe mesmo. Se eu lembrar mais alguma coisa importante do Davi Flusser, eu faço mais um vídeo e coloco ele aqui.